SoftBank vendeu toda a participação na NVIDIA. A holding levantou 5 bilhões 830 milhões de dólares na operação e o valor vai financiar novos investimentos em inteligência artificial. Para repercutir esse negócio, eu recebo agora, mais uma vez, nos nossos estúdios aqui do CNN Money, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que de vez em quando está em Miami, mas quando está aqui, vem para cá no nosso estúdio do CNN Money, hein, Will? Bem-vindo. Prazer estar aqui falando contigo e visitando a CNN, sempre muito bacana estar aqui. Sempre muito bem-vindo. Quero entender um pouco mais sobre esse movimento feito pelo SoftBank. O que pode dizer quando a gente olha para esse cenário de inteligência artificial? A NVIDIA, a empresa hoje mais valiosa do mundo, de repente é preterida agora para o foco maior na OpenAI. O que isso pode significar, Will? O SoftBank tem essa estratégia, né, de investir e desinvestir. Né? Faz parte do modus operandi da empresa. E essa decisão de desinvestir em NVIDIA não tem nada a ver, ou tem menos a ver com a NVIDIA, e sim com a necessidade de levantar recursos para um aumento de capital na OpenAI. O SoftBank vendeu não só a participação em NVIDIA, como outros 9 bilhões da T-Mobile. Né? Mas acaba que a T-Mobile não é tão conhecida. O impacto é menor. O impacto acaba sendo menor, mas ela vendeu mais ações da T-Mobile, levantou mais dinheiro vendendo uma participação na T-Mobile, que, diga-se de passagem, cresceu, ganhou bastante mercado da AT&T. Então, o SoftBank sempre investe em empresas de tecnologia, normalmente tecnologia de ponta, de fronteira, cada vez mais empresas inovadoras, né? Esse é o foco deles. E, recentemente, eles decidiram aumentar a participação na OpenAI e, para isso, eles precisam levantar agora, nesse último trimestre, 22 bilhões de dólares, mais de 22 bilhões de dólares para fazer aporte e acompanhar e continuar tendo a participação na OpenAI, que acaba sendo a grande aposta agora do SoftBank no universo de inteligência artificial. Então, assim, eu acho que o ponto aqui é que o SoftBank continua acreditando, continua investindo em inteligência artificial, mas não mais através, ou não tanto através da NVIDIA. E aí, a gente está vendo as ações da NVIDIA caindo em torno de 2,31%. Isso pode fazer um movimento, talvez, olhando aí para outras empresas de que talvez podem deixar de investir na NVIDIA, ou é uma coisa muito específica do SoftBank e que não pode ter um impacto aí na NVIDIA? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem uma história bem contada, né, desse desinvestimento do SoftBank, que vê mais valor ou um potencial maior na OpenAI. Diga-se de passagem, é uma empresa que ainda está, por incrível que pareça, apesar de muita gente já usar o ChatGPT, né, ela tem planos, já se falou de abrir capital, valendo $1 trilhão, o último valor tinha 500 bilhões, ele já vem investindo, então vê um potencial de inflexão maior numa tecnologia ainda sendo desenvolvida na OpenAI. E no caso da NVIDIA, a NVIDIA vem surfando bem esse momento de necessidade de semicondutores, que deve continuar pelos próximos 12 a 24 meses, mas mais e mais você vai tendo concorrência, né? Outro dia foi a Qualcomm, que divulgou que tem um chip que consegue já começar a competir com a NVIDIA, a AMD vem atrás também. Então, eu acho que cada vez mais passa a ter concorrência. O SoftBank já surfou uma boa inflexão, um bom ganho na NVIDIA, já vendeu outras vezes, inclusive, as ações da NVIDIA, quando precisou levantar recursos para outros fundos e para outros investimentos dela. Então, acho que assim, faz parte do modus operandi, tem uma boa explicação, acaba que não gera esse impacto ou esse receio para o resto do mercado, dizer, olha, talvez deu o que tinha que dar na NVIDIA, está na hora de vender. Não, foi uma estratégia que tem a ver com o posicionamento do SoftBank. Agora, Will, aproveito para te perguntar também, olhando para o cenário dos Estados Unidos, porque a gente tem shutdown, que talvez caminhe aí para terminar nessa semana. Talvez não, mas a gente sabe que amanhã a Câmara vai começar uma votação. Tem uma questão muito política específica, que está tendo uma briga ali entre democratas e republicanos, que já se arrasta há bastante tempo, especificamente com relação ao shutdown. E, aparentemente, tem democrata que não ficou tão feliz com o avanço ali das negociações no Senado, mas agora vai para a Câmara. Queria entender o que está em jogo nesse momento. A gente está com 42 dias já de paralisação, praticamente. Começou lá no dia 1º de outubro essa paralisação. A gente tem visto aí muitos impactos, para além dessa falta de dados, de números. A gente tem visto demissões, tem visto voos atrasados, cancelados. Agora, olhando para esse cenário que a gente tem nesse momento, qual que pode ser o impacto do que a gente tem, pelo menos até agora, desse shutdown? Olha, o que eu sempre falava quando clientes perguntavam é que assim, olha, até uma semana, 2, 3, você não tem um impacto material. Estima-se, aí tem várias estimativas, tá? De 300 milhões de dólares por dia de impacto de um shutdown, né? Seja pelo atraso de dados, seja pela incerteza que gera o impacto disso na percepção do consumidor, que deteriorou, né? Obviamente que isso afeta a percepção do consumidor em relação à economia.
economia não está tão forte, tem shutdown, né? E isso pode retrair consumo. E a gente está entrando numa época super importante do consumo nos Estados Unidos. A gente tem Black Friday, Thanksgiving e Christmas, né, o Natal. Então é uma época que o americano consome muito. E entrar nessa época com o shutdown ainda acontecendo, aí geraria um prejuízo ainda maior na economia. Passando dos 30 dias ali, o shutdown já tem um impacto, sim, material. A gente está vendo lá aeroportos nos Estados Unidos com atrasos, isso também é bastante ruim. E se você fizer uma conta aí de 300 milhões por dia vezes os 40 e poucos dias, né, já começa a ter um valor que, mesmo comparado aos 27 trilhões de PIB da economia americana, né, ou seja, que o volume financeiro obviamente que é bastante, né, falar em bilhões de dólares, comparado aos trilhões, também começa a ter algum impacto. Então, acho que é importante resolver, ter essa definição. Acho que houve um avanço importante ao passar no Senado e tudo indica que sim, a gente vai ter essa resolução, vai ter o fechamento, a reabertura, né? Fechamento do shutdown, reabertura do governo e diversas agências, voltando ao normal, mas com algumas coisas ainda a serem discutidas em dezembro até janeiro, na verdade, pelo menos do que eu li até agora, do que está sendo aventado aí de proposta, né? A parte especialmente de healthcare e saúde, ela ainda vai ser discutida, ainda vai dar mais pano para a manga. E o que isso pode impactar e o quanto que isso pode impactar especificamente a política econômica, o que a gente tem acompanhado de economia e os movimentos, inclusive, feitos pelo Federal Reserve? A gente está de olho para tentar entender qual que pode ser o próximo passo, ainda dúvidas com relação a corte de juros ou não em dezembro, apesar de que uma maior parte do mercado já vê essa possibilidade de cortes. Mas queria entender o quanto que a gente pode já esperar, talvez, por dados, assim que for possível avançar com algo na Câmara. Os dados, eles podem sair logo depois e o quanto que isso pode ajudar, porque, assim, são dados, querendo não, atrasados, né, que vão sair também, então... Não, sem dúvida, a gente tem, de fato, vai correr atrás, né, desse prejuízo, a gente já tem dados, de fato, defasados. Vai ser super importante também, até para medir um termômetro, e a Black Friday ela é um pouco isso, ela é um termômetro da economia. Halloween já começou, né, já aconteceu também, acaba ajudando nesse sentido, se as vendas de Halloween são fortes, historicamente, tradicionalmente, nada que a gente vai ser assim, né, mas Black Friday e Natal acabam sendo fortes também nos Estados Unidos. Esse ano o Halloween foi forte, a despeito, né, do consumidor estar desconfiado, digamos assim, com a economia. Agora, resolvendo isso, retira essa pressão e também você tem acesso aos dados. As últimas declarações dos dirigentes do Fed, que também usam de fontes alternativas, né, para acessarem dados. Então, mais e mais nos Estados Unidos, lá a gente tem visto dados, por exemplo, de volume de movimentação em restaurantes, por exemplo, dá uma noção assim da atividade, comer fora, né? Tem a ver com consumo, movimentação em shoppings, aeroportos, você tem pesquisas alternativas de emprego que também te ajudam a medir um pouco a saúde do mercado de trabalho. Saiu na semana passada, não foi lá essas coisas. Então você tem tido dados alternativos, mas claro que o dado oficial saindo é sempre melhor. E a comunicação do Fed foi muito numa linha de ajustar expectativas, mexeu com a curva de juros, tal qual a gente viu nas últimas semanas, numa linha de dizer o seguinte, olha, não está tão dado assim todos esses cortes de juros que o mercado está esperando. Particularmente, eu acredito que sim, tem espaço para mais um corte ali em dezembro, para daí sim começar a abrir a porta para eventualmente parar de cortar, esperar um pouco, ver, absorver esses novos dados, ainda que novos velhos dados que vão sair da economia, para fazer uma boa leitura, pegar também as festas de final de ano para decidir aí se para em janeiro ou vem com mais um corte de janeiro ou deixa o corte para março, por exemplo. Eu até aproveito para perguntar qual é a percepção de vocês da Avenue agora para esses cortes. Faz sentido o cenário de talvez dar uma pausa em dezembro para voltar a cortar lá em janeiro ou não? Vocês já acreditam que é necessário fazer esse corte já em dezembro? Eu acho que não faz sentido parar agora, dado que a comunicação toda ela foi numa linha de começo de ciclo, um ciclo que, obviamente, um ajuste na política monetária, como os dirigentes têm falado, mas não faz sentido, a partir daquilo que foi sendo comentado, parar em dezembro. O que eu acho é mais um corte em dezembro e aí sim mudar já, alterando comunicação para abrir espaço, de novo, sempre muito nas entrelinhas, que é uma forma do Banco Central não gerar grandes surpresas no mercado e não criar grandes solavancos no mercado. Então, ou seja, você jogar mais um corte em dezembro, preparar uma comunicação para eventualmente aí sim tirar o pé ou eventualmente esperar janeiro e deixar para cortar mais à frente. Will, e aí outra apreensão do mercado tem sido a questão de bolha de inteligência artificial. E aí eu preciso te perguntar isso, eu sei que é certamente a pergunta que você mais responde nos últimos dias, nos últimos meses, né, com relação a esse cenário.
E aí eu preciso te perguntar qual é o movimento que vocês estão enxergando. A gente que tem visto alguns executivos importantes falando sobre essa possibilidade de bolha, o que tem feito com que o mercado passe a temer essa possibilidade. Não à toa a gente viu, por exemplo, a Nvidia também caindo na semana passada, mas especificamente Nasdaq sentiu um impacto forte semana passada. Agora, hoje, por exemplo, está o dia inteiro praticamente operando em queda, mesmo com a possibilidade do fim do shutdown. Queria entender o quanto que esse temor ele pode realmente existir e se esse temor, na sua avaliação, por ele estar tão presente, pode se tornar algo verdadeiro de tanto que se fala, de tanto que se discute. Eu acho que esse é o ponto aí, né? Quando muita gente fala, por mais que eu não veja bolha, não interessa. Se todo mundo achar que tem bolha, isso pode gerar uma realização no mercado. Como é que eu vejo isso? Assim, eu acho que o que a gente vem passando nos Estados Unidos, né, eu falo que é uma quarta revolução industrial. Você está realmente movimentando a economia inteira para algumas coisas que vão ser criadas que a gente vai usar talvez pelos próximos 10, 15, 20 anos. Né? Veja, assim, se você voltasse no tempo, falar em transmissão online, alguém pode estar nos assistindo aí, sei lá, pedalando uma bicicleta. Hoje em dia você pode estar fazendo qualquer coisa, você consegue acessar tudo online, né? Isso no passado era algo meio inimaginável, né? Assim como há pouco tempo atrás era meio que inimaginável carros autônomos, mas já é uma realidade. Em Phoenix você já tem, em São Francisco você já tem e cada vez mais você vai ter nos Estados Unidos. Um robô dentro de casa para fazer serviço doméstico também parece uma coisa meio de desenho animado ou filme de ficção científica. Também já é uma realidade que vai sendo testada, tá? Então, assim, eu acho que todos esses investimentos que estão sendo feitos para construir uma infraestrutura que vai funcionar pelos próximos 10, 15, 20 anos e que vai propiciar tudo isso. Então, não vejo como bolha pensando em 10, 15, 20 anos. Agora, óbvio, o mercado às vezes tenta antecipar o que vai acontecer nos próximos 5 anos em alguns meses, né? E aí geram esses exageros. Contraponto é que, diferentemente de outras bolhas, essas empresas hoje elas têm uma capacidade de geração de caixa muito forte que substanciam esses investimentos. Eu fiz essa conta do outro dia, as 10 empresas que mais investem em AI hoje, especialmente em data center, big names, como a gente conhece, enfim, somar o fluxo de caixa dessas empresas são 400 bilhões de dólares. Então, basicamente, esse cara gera 400 bilhões de dólares, ele pode pagar dividendo, ele pode recomprar ações ou ele pode reinvestir. E ele está optando por reinvestir. Óbvio, nem todos esses investimentos talvez vão gerar retorno que se imagina, mas você não está fazendo isso através de endividamento, você não está fazendo isso através de uma alavancagem excessiva e, por isso, eu não acredito em bolha. Agora, preços de ativos, o mercado, como sempre, exagera, né? Ficaremos atentos, então, para ver o que vai acontecer, se isso realmente vai se confirmar. E essa pergunta que eu vou continuar fazendo, você vai vir aqui toda vez, eu vou continuar fazendo para sempre essa pergunta, até que ela seja respondida totalmente, hein, Will? Não, vai ser um prazer, como sempre, estando aqui falando contigo sobre isso, sobre bolha ou não bolha. Enfim, a gente também vai tentando aprender e tentando entender onde é que estão esses preços, onde é que estão esses exageros. Maravilha. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Mais uma vez, obrigada e volte sempre aqui no Money, viu? Presencialmente, que a gente gosta. Obrigado, Muniel. Obrigada, Will.